muito boa noite. Meu nome é Harrison Garcia, popularmente conhecido como Harrison Garcia. Sejam muito bem-vindos a mais um Pandêmico Jurídico. E lembrando, nós estamos realizando nossas gravações em casa para respeitar o distanciamento social. Não esqueça, lave bem suas mãos. Sempre que possível, utilize álcool gel e quando for sair de casa, use máscara. Senhoras e senhores, hoje trataremos de um assunto muito importante no Pandêmico Jurídico. Estaremos tratando sobre os títulos de crédito, especificamente o prazo prescricional do cheque. Mas o que é o cheque? O cheque se trata de um título de crédito aonde o emitente, que é o sacador, dá uma ordem a uma instituição financeira. Esta instituição pode ser um banco, na qual ele detém uma conta corrente, a qual vai se tornar o sacado. Esta ordem é uma ordem de pagamento à vista e de certa quantia ao portador da cártula. Cártula, neste caso, o nosso cheque. Segundo a Lei 7.357 de 1985, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. No entanto, entendemos que algumas pessoas falam de cheque pré-datado. No entanto, na Lei 7.357 não é existente o cheque pré-datado. Isso se tornou um costume da população que vai muito da confiança. Passar cheques pré-datados não está previsto, mas a população acaba realizando esta atividade. Ainda segundo a lei, se analisarmos o artigo 33 da Lei 7.357 de 1985, existem grandes diferenças, porque temos prazos para apresentação do cheque e temos o prazo de sua prescrição do cheque. Vamos ao primeiro prazo de apresentação. Existem duas grandes diferenças. Temos aqui cheques da mesma praça. O que são os cheques da mesma praça? São cheques de determinado banco, do mesmo banco, ou da mesma cidade, certo? São cheques que terão 30 dias para serem apresentados. Ou seja, esses cheques, eles são correspondentes à cidade em que você mora, então você tem 30 dias para apresentar o cheque à instituição financeira. Segunda hipótese, temos os cheques de praças distintas. O que são os cheques de praças distintas? Os cheques de praça distinta são os cheques que são de outro estado, outra cidade, por exemplo, né? Você recebe um cheque da Bahia, você terá 60 dias para fazer a sua apresentação. Devido a ser de outro estado, é entendido que você tem um prazo maior para apresentá-lo. Neste caso, são 60 dias. E já falando de prazos prescricionais, devemos lembrar sobre o prazo prescricional, que não é a mesma coisa que o prazo de apresentação. Por exemplo, quanto ao cheque da mesma praça, o prazo prescricional conta-se dos 30 dias iniciais que você tem para apresentação. Finalizados esses 30 dias, você começa a correr um prazo de 6 meses. Então, você vem do dia da data assinada, conta-se 30 dias, findaram-se os 30 dias, você tem um prazo de 6 meses para propor uma ação de execução. Quanto ao cheque de praça distinta, é basicamente a mesma coisa. No entanto, a partir da data assinada, você vai contar 60 dias da data assinada, findou os 60 dias, você tem 6 meses para propor ação de execução. Basicamente, eles têm a mesma ideia. Os prazos são um pouco diferentes, dado ao estado que você está, para você poder ter um prazo mais longo, né?
Mas a pergunta que não quer calar é: ao findar o prazo de 6 meses para você poder propor a ação de execução do seu título de crédito, é possível realizar alguma outra ação? Sim, senhoras e senhores, aqui estamos falando de ação monitória, a qual está prevista no artigo 700 e 702 do Código Civil. Aqui se faz, sim, existente a possibilidade de cobrar um título de crédito que já perdeu a sua força executiva. Neste caso, o cheque, após findado os seus 6 meses, você ainda pode realizar a cobrança através da ação monitória. Mas o que é ação monitória? A ação monitória é uma espécie de atalho processual que possibilita o acesso a um crédito ou bem mais rapidamente. Ele serve como um encurtador do processo. Então, você não terá que aguardar todo o trâmite processual para conseguir, seja seu valor monetário ou um bem que você almeja. Desta forma, como funciona a ação monitória? A ação monitória, ela é um pouco diferente dos prazos. Para você utilizar a ação monitória, devemos recorrer à súmula 503 do STJ, a qual diz: o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, ou seja, de 5 anos, ao contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cártula. O que ele quis dizer com isso? Lembramos que no cheque tem uma data assinada. Ele se refere a esta data. Ao contar da data que está ali, seja um cheque da mesma praça, você vai contar 30 dias a partir daquela data, mais um dia. A partir deste mais um dia, você pode propor ação monitória. Mas o que é necessário para se propor uma ação monitória? Dentro da ação monitória, precisamos cumprir 4 componentes. Esses componentes são muito importantes. Por quê? Sem eles, o juiz não irá dar validação para a sua ação monitória. Então, quais são esses componentes? Seria a importância devida, como se chegou a este valor, o valor atualizado e descrição dos fatos que deram origem a esta dívida. Estes são os 4 componentes que se deve atentar. Desta forma, uma vez o juiz convencido, ele pode conceder um mandato monitório, mesmo sem ter citado o réu. O réu terá 2 caminhos. O réu poderá pagar a dívida ou discordar, apresentando embargos monitórios. Se o réu pagar neste momento, ele vai ficar como um presente, isento das custas processuais. Isto é utilizado para fazer com que os réus eles aceitem um acordo e encurtem este caminho. Certo? Já se o réu não se manifestar, o mandato monitório é convertido em título extrajudicial para se efetivar a tutela jurisdicional. Então, para findarmos, a ação monitória é comumente utilizada para a cobrança de valores monetários, mas também, como já citei antes, ela também pode ser utilizada para promover a entrega de um bem ou exigir o cumprimento de uma ação. Espero que tenham gostado do tema trazido pelo Pandêmico Jurídico, prazo prescricional do cheque. E não esqueçam, lavem bem as mãos, utilizem álcool gel, sempre de máscara e, se possível, fique em casa. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.